Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Depois do empate em 1-1 contra o América ontem na Neoquímica Arena, as chances de rebaixamento aumentaram e muito para o Corinthians. O técnico Mano Menezes demonstrou preocupação e muita preocupação com o baixo rendimento da equipe. E o Meia Juliano, autor do gol do empate do Corinthians, disse que realmente a situação é muito desconfortável e bastante difícil para o restante da temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto, nesta segunda-feira, 23 de outubro, e a gente começa falando sobre o empate ontem em 1-1 contra o América, na Neoquímica Arena, jogo em casa, que complicou e muito a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É claro que o torcedor corintiano sempre tem a esperança, né, de uma vitória no jogo seguinte, sempre tem uma esperança de um tropeço do adversário, mas não dá para viver apenas de esperança, tem que viver de prática, tem que viver de bons resultados. O jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, deu uma iludida no torcedor, que achou que ali seria um start, seria o início de uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, mas isso não vem acontecendo. Só para se ter uma ideia, nos últimos 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians só conseguiu uma vitória. O Corinthians tem o segundo pior aproveitamento entre as 20 equipes que estão disputando a Série A no retorno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só está à frente do Coritiba, somente à frente do Coritiba. Mesmo assim, o Coritiba ganhou 2 jogos no retorno, o Corinthians só venceu 1. E claro que tudo isso gera uma preocupação muito grande por parte do torcedor, por parte da comissão técnica, por parte dos jogadores, mas não adianta só ficar preocupado, existe uma questão aí que é muito além, tem que reagir. Falando em possibilidades, as chances de rebaixamento do Corinthians neste campeonato, de rebaixamento neste Campeonato Brasileiro, elas, antes do início da rodada, antes do empate, era da casa dos 18% de chances de rebaixamento para a Série B. Com o empate de ontem em casa, empate conquistado aos 53 minutos do segundo tempo, essas chances subiram para 25%. É muita coisa, é perigoso. Aliás, ela passa de 25%. Não chega a 26%, mas supera os 25%, segundo os matemáticos, de chances do Corinthians ser rebaixado para a Série B em 2024. O Cruzeiro, que ontem venceu o Atlético no Clássico, tem 14% de chances. O Bahia, que venceu o seu jogo, agora caiu para 10% apenas a chance de rebaixamento do Bahia. E o Inter, com a goleada de 7-1 sobre o Santos, agora tem apenas 8% de chances de rebaixamento. E o Cuiabá, próximo adversário do Corinthians, que ainda não está livre de rebaixamento, mas tem apenas 3,4% de chances para de rebaixamento. Então, assim, é muito apertado, o campeonato está muito ajustado, as equipes de baixo estão vencendo e o Corinthians não tem feito sua parte. Mesmo Santos e Vasco da Gama, que estão dentro da zona do rebaixamento e que tem ali uma condição até um pouco mais preocupante, tem vitórias a mais do que o Corinthians. Né? São 8 vitórias do Santos, 8 vitórias do Vasco, contra apenas 7 vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, as chances do Corinthians, que hoje é 15º colocado no Brasileirão, de cair hoje é superior a 25%. É uma situação que tem incomodado o torcedor tem ficado na bronca, principalmente com o baixo rendimento da equipe. Eu quero saber até a sua opinião com relação ao jogo de ontem. O que você achou? O que faltou? Quem foi pior ou quem foi melhor? Aproveita o espaço, comenta aí, que a gente vai falar sobre preocupação do Mano Menezes depois da vinheta. Bom, o Mano, ele reconheceu, evidentemente,
que a situação não é fácil, que a situação é muito complicada. Ele não gostou do que viu, ele não gostou, mais uma vez, do que viu. Ele admitiu que o jogo foi muito ruim, né? E esperava mais, principalmente por enfrentar o lanterna do campeonato. A América já praticamente caiu. O América tem uma chance de escapar ali de menos de 2%. E o Mano enxergou isso, tem visto isso e falou na entrevista coletiva de forma muito, muito tranquila, né, em termos de respostas. E ele comparou com o jogo do Fluminense. Ele disse que são jogos completamente diferentes, né? Contra o Fluminense é uma equipe que deixa jogar. O América, claro, fez o dele, veio para se defender. E o Corinthians não soube trabalhar esse lado. O Corinthians não soube explorar as deficiências do América, que veio fechado, veio para não perder o jogo e conseguiu o seu objetivo. E por muito pouco não saiu com a vitória dentro da casa do Corinthians. Ele acha que o time deu muito espaço, de novo, tá? E que as dificuldades foram criadas pelo próprio Corinthians. Jogadores que não eram para descer, para tentar alguma coisa, desceram. O time se desorganizou. Então ele está muito preocupado com essa situação. Os jogadores parece que não entendem aquilo que ele quer, não entendem aquilo que ele tem pedido. Ontem ele fez algumas alterações, talvez a entrada ali do Felipe Augusto, para dar um pouquinho mais de força lá na frente, de prender um pouco mais lá na frente, já que essa não é a característica do Yuri Alberto. Ele entendeu que funcionou em determinado momento, mas que não foi também o suficiente. Mas não achou ruim essa alteração, né? O Yuri Alberto não tem a característica de prender bola e também, depois dos 2 gols contra o Fluminense, criou uma expectativa muito grande para que o Yuri voltasse a balançar as redes ontem. Mas isso também não aconteceu. Renato Augusto, de novo, muito abaixo daquilo que se espera. Muito próximo do... eu vejo muito torcedor e eu tenho recebido muitas mensagens de torcedor pedindo que o Renato Augusto fique no banco, que ele não pode mais ser titular do Corinthians. É claro que é um jogador que todos nós sabemos da qualidade, da capacidade técnica que tem, mas não tem rendido absolutamente nada. O Rojas hoje é um jogador que é reserva no Corinthians, e isso está muito claro para mim. Ele foi banco contra o Fluminense, nem entrou. Ontem começou no banco contra o América, né? E o Rojas, ele tem entrado e tentado apenas finalizar. Ele não tem conseguido também um desempenho, né, que o leve a ser titular da equipe. Então o Mano tem visto muitos erros técnicos, né? Muitos erros técnicos dentro dessa equipe. Sabe, evidentemente, né, que alguns jogadores sentem esse momento de pressão, principalmente os mais jovens, e é natural que sintam, mas ele enxerga que o time precisa muito mais. Ele entende que a equipe precisa render. Faltou organização dentro de campo, foi um time, mais uma vez, extremamente desorganizado. E aí a gente pergunta, o que se pode esperar contra o Cuiabá, quarta-feira, lá na Arena Pantanal? Calor? O Cuiabá com uma vitória contra o Corinthians, ele praticamente elimina a chance de rebaixamento. Hoje, como eu falei, tem pouco mais de 3% apenas de chance de cair. Então, uma vitória dá ao Cuiabá, garante ao Cuiabá praticamente a sua permanência na Série A em 2024. Então, não é que vai ser um jogo mais tranquilo, um jogo fácil. Não, vai ser um jogo difícil, um jogo talvez mais difícil do que tenha sido contra o Fluminense e mais difícil do que tenha sido contra o América. E o Mano tem ciência disso, tá? Tem muita ciência disso. Ele entende que alguns jogadores não rendem, mas é o elenco que tem. É o elenco que foi montado pela diretoria no início da temporada 2023 e a gente está vendo o resultado hoje. Você concorda com a análise do Mano Menezes ou você pensa diferente? Aproveita esse espaço e comenta aí. E o autor do gol de empate do Corinthians ontem, o Juliano,
deu uma entrevista ao final da partida e reconheceu que a situação de momento é muito conturbada e é bastante desconfortável para o clube, para os jogadores, principalmente em termos de tabela, tá? A falta de uma sequência de bons resultados, claro que isso prejudica absurdamente o time. Como eu falei, nos últimos 9 jogos, o Corinthians teve uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro. Então é muito pouco. É a segunda pior campanha no retorno entre os 20 clubes que estão disputando a Série A. E o Juliano admitiu que não vai ser fácil. Quando os jogadores começam a dar esse tipo de declaração, e o Juliano tem entrado bem, foi bem contra o Fluminense e ontem entrou bem contra o América. E muita gente, evidentemente, tem o seu direito de pegar no pé do jogador, acha que ele não deve jogar no Corinthians, enfim. Mas nos últimos 2 jogos, o Juliano realmente rendeu mais do que o Renato Augusto. Isso, para mim, é muito claro. Né? Não só pelo gol, mas pela participação. Um pouco antes do gol, ele havia até perdido uma grande oportunidade. Então, acho que os jogadores começam a entender que, faltando 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 15º colocado, com chances grandes de rebaixamento. E o que muda isso? Atitude. O que muda isso? É resposta dentro de campo. Será que contra o Cuiabá já teremos uma resposta? Esse time tem condições de ganhar do Cuiabá e, na sequência, pegar o Santos? Santos briga diretamente com o Corinthians contra o rebaixamento. Diretamente. O Santos tomou 7 ontem. Vai querer dar uma resposta. A situação... eu vi muita gente falando que depois do jogo do Fluminense a tabela seria mais fácil para o Corinthians. Lê do engano. Eu acho que brigar com equipes que estão mais acima na tabela, da metade da tabela para cima, eu acho que é mais tranquilo do que você brigar com equipes que estão na parte de baixo. Porque cada um vai tentar se salvar, cada um vai tentar vencer os seus jogos para escapar do rebaixamento. Você confia ainda na volta por cima do Corinthians? Você acha que tem tempo de reação? 10 jogos. É possível ainda? Quero saber a sua opinião, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo e a gente volta no final do dia com mais informações do Timão para você. O Corinthians treina hoje, se representa hoje, amanhã faz o treino na parte da manhã e à tarde já viaja para Cuiabá. Tá? Então o tempo de recuperação é curto, o tempo de preparação é menor ainda. A gente se vê mais tarde. Grande abraço, tchau.